Rapaziada, Flamengo venceu o Atlético Mineiro por 1-0 no Maracanã e os torcedores ficaram pistola com o Rony e com a atuação de alguns jogadores do Atlético. Se liga só as reações no pós-jogo dos torcedores atleticanos de Minas Gerais. Sempre a bola parada do Atlético, que é muito ruim, é o que eu sempre digo, né? Bola aérea, os jogadores do Atlético, a gente, né, nós torcedores, a gente fica torcendo para o adversário errar a cabeçada, porque que eles vão cabecear é fato. O Atlético realmente, com a bola aérea, é uma tortura, é um problema gravíssimo. E foi o que fez a gente perder. O Atlético fez um primeiro tempo muito bom, disputou ali com o Flamengo. Um jogo bem disputado no primeiro tempo, eles tiveram alguns momentos melhores, nós outros tivemos a chance mais clara do primeiro tempo disparado, com o Rony. Mas, infelizmente, no segundo tempo voltamos mal, o Fausto Vera teve que sair, né, pelo cartão amarelo que tomou, e talvez isso tenha ajudado a piorar o time. O time voltou muito mal no segundo tempo, jogou muito mal, e assim, a cada mudança que vai acontecendo, o time vai piorando um pouco, né? A mudança não melhora o time do Atlético, e o Cuca, mais uma vez, não tem muito o que fazer, sai um volante, ele não tem outro volante para colocar, aí tem que ficar na improvisação. Aí a gente tinha 2 laterais direitos em campo. É o time que mais improvisa do Brasil, teve que improvisar e depois encheu de atacante o time, e assim não vai ganhar, né? Assim não vai conseguir nada, com esse tanto de time lotado de atacante, não vai ganhar. Então, o Atlético, infelizmente, mais uma derrota aí, mais um jogo ruim no Brasileiro. Preocupante, tem que ficar de olho nesse Brasileirão, né? Agora, se os reforços chegarem, dá uma melhorada, dá, mas precisava de muito mais, e o Atlético, muito mais, porque o Scarpa ter que ser sacrificado, jogando lá aberto na esquerda, porque não tem o lateral esquerdo reserva, é ridículo, é patético isso. O Scarpa é um cara que tem que jogar no meio, centralizado ali, onde ele deu aquele passe primoroso para o Hulk, infelizmente perdeu no último jogo contra o Bucaramanga, mas é ali que ele rende mais. E, enfim, é muita improvisação, futebol muito abaixo, principalmente no segundo tempo. Mas e aí, Eduardo, deu uma luz pelo menos para quinta-feira ou não? Cara, com certeza é o pior momento do Flamengo nos últimos anos. O Flamengo também não jogou nada hoje, jogou pedrinha. E o Atlético fez até uma boa partida defensiva, cheio de improvisações, mas fez uma partida boa, principalmente no primeiro tempo. Teve a chance, se o Rony respira e toma um toque naquela bola, ele faz o gol. A gente tinha 1-0, o jogo é totalmente diferente, eles iam dar mais espaço, o jogo ia mudar totalmente. Mas o Rony teve a capacidade de errar o gol. Mas o que você falou, a gente jogou como nunca e perdeu como sempre. Depois que voltou da Copa, do Mundial, o Atlético só ganhou do Bucaramanga. No Brasileiro perdeu quantas? Perdeu pro Bahia. Não, perdeu pro Bahia. Não, jogou só com o Bahia e agora. Os outros 2 jogos nós não fizemos. Tá. E os outros 2 foi o Bucaramanga. Perdeu pro Bahia e pro Flamengo. Perdeu agora. Bahia pro Flamengo, Ou perdeu seja, pro Bucaramanga. Quando jogou no Brasileiro, perdeu as 2. Perdeu as 2 e perdeu pro Bucaramanga, quase foi eliminado. E ganhou 1. Então o time voltou do... E aquele jogo do Bucaramanga que ganhou, cara, foi um aborto. Então o time tava ruim e voltou pior depois dessa parada. Hoje jogou como nunca e perdeu como sempre. Todo mundo sabe, que o Beto fala, quando cruza uma bola na área do Galo, a gente tem que torcer pro atacante errar a cabeçada, porque eles vão ganhar pelo alto. Cara, impressionante como as coisas não mudam no Atlético. E esse elenco que é deficiente, e os caras aí comemorando uma contratação, falta 3, 4, 5 contratações. Nós estamos comemorando uma não, né, 2, do Biel e do Alexander hoje. Então, quer dizer, falta mais uns 3 ainda, Galo. Vamos lá, vamos acelerar aí, porque com esse elenco, cara, o Júnior Santos, que decepção, o cara não consegue dominar uma bola. É constrangedor ver o Júnior Santos jogando, constrangedor. É constrangedor ver o Júnior Santos jogar. O Bernard entra para fazer a mudança também, não consegue mudar nada. O Bernard é difícil falar, já foi jogo 5 mas minutos, assim, né? mas desde quando ele chegou, não consegue mudar nada. Mas... Não consegue mudar nada. O Júnior Santos não muda nada. E aí vai entrando, os caras que não entram. Não, o Rony, cara, fez os gols, agora também não faz mais a diferença. Cara, é de mal a pior, tá? O time tá. Vamos ver. Agora, o Flamengo, esse jogo de hoje, deu uma grande esperança na Copa do Brasil. Porque em 2 jogos, a gente, por exemplo, se fosse Copa do Brasil hoje, perdendo de 1-0, a gente podia virar em casa. Entendeu? Então, assim,
O difícil é ver esse time do Atlético ganhar do time do Flamengo. Isso é difícil. Em casa pode ser que ganhe. Então, quer dizer, esse jogo de hoje deu uma... Ganhamos do Bucaramanga. Mas deu uma esperança. Esse jogo de hoje deu uma esperança na Copa do Brasil. Porque é o pior Flamengo dos últimos tempos. Em questão de jogar, do jogo. De elenco é o melhor. Então, só que eles estão mal, eles também não estão jogando bem. Então, assim, é esperançoso para a Copa do Brasil, mas hoje é mais do mesmo, né? Jogamos, corremos, perdemos os gols e perdemos o jogo. O discurso do Cuca é o mesmo. A gente vai escutar aquela mesma ladainha de sempre na coletiva. E hoje, né, Rep? Hoje o Cruzeirense viu o que a gente sofre, né? Que estava torcendo pra gente aí. Hoje eles viram como é que a gente tá sofrendo com esse time aí, porque torcer pro Atlético tá difícil, meu amigo. Beto, é complicado, mas eu vou falar uma coisa. Hoje eu consegui ver, pelo menos, eu não vi um Atlético tão horroroso como eu via todos os jogos, né? E pegando uma excelente equipe como o Flamengo, mas né? você não concorda que fez um primeiro tempo muito bom, de igual e segundo tempo caiu muito? Caiu, mas o Flamengo também não fez muita coisa no segundo tempo, não, Beto. Se o Flamengo tivesse destruído o Atlético taticamente no segundo tempo, eu concordaria. O Flamengo chutou 5 vezes no gol, sendo que apenas uma no gol, que foi o cabeceio. Né? Então, assim, tô com as estatísticas abertas aqui. E, assim, eu vi que o Flamengo foi melhor, indiscutível. Não estou discutindo isso. O Flamengo foi melhor do que o Atlético. O Flamengo jogou mais bola que o Atlético. Indiscutível. Cara, tá aí, rapaziada, atleticanos aí chorando pra caramba aí com esse jogo aí, com essa derrota para o Flamengo. E ó, eu ainda não tinha falado, né? Se eu não me engano, eu falei ontem em um vídeo pós-jogo. Mas hoje eu vou falar de novo. O juiz, ó, passou a mão no Flamengo novamente, né? Aquele lance ali, tudo bem. Pode ter marcado falta, não foi pênalti, tudo bem. A gente aceita isso. Agora, o vermelho tinha que ser aplicado pro Fausto Vera ali. Ele tinha que ter sido expulso. Por quê? Porque ele não marcou pênalti. Se ele não marca pênalti, era falta e cartão vermelho. Se ele marca o pênalti, tudo bem. Era o pênalti e o cartão amarelo. Mas ele não marcou o pênalti. Então era pênalti, ou melhor, era falta e cartão vermelho pro jogador do Atlético. Mais uma vez, né? O Flamengo sendo garfado. E ainda no primeiro tempo, um pênalti também em cima do Arrascaeta, que ninguém falou. Na televisão, ninguém falou. Depois do jogo, ninguém falou nada. Mas o Arrascaeta também sofreu um pênaltizinho ali, hein? Então, assim, Flamengo ganhou, tudo bem. Mas poderia ter saído do Maracanã sem essa vitória, né? Por culpa do juiz. Mas ganhou, né? Abafa um pouquinho o assunto, mas nós estamos aqui para lembrar que Flamengo foi garfado mesmo com a vitória. Deixa aí o seu comentário, o que você achou da reação do pós-jogo da torcida do Atlético, né? Nessa choradeira. E deixa aqui o seu comentário, a sua opinião, aquele like, se inscreva, compartilha. E eu fico por aqui, até a próxima. Valeu!